Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais vejam o trabalho doméstico da mesma forma. Olá, meus queridos. Me chamo Lúcia, mas podem me chamar de Dona Lu. Tenho 73 anos e nasci em Palmital do Sul em 1951. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 40 anos. Uma história que ainda me faz acordar de madrugada com o coração acelerado. Antes de começar, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo. Deixem nos comentários aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Vocês já trabalharam para uma família que parecia perfeita por fora, mas por dentro escondia segredos terríveis? Já sentiram aquele calafrio quando descobrem que a realidade é muito pior do que imaginavam? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 29 anos e trabalhava como empregada doméstica em Alvorada Grande, uma cidade pequena do interior paulista. Era o ano de 1980. Eu era jovem, trabalhadora, e acreditava que conhecia bem a família para quem trabalhava há 2 anos. Seu Antônio era dono de uma loja de móveis próspera na cidade, um homem respeitado, sempre bem vestido, que cumprimentava todo mundo na rua. Dona Carmen era uma mulher elegante, sempre arrumada, que parecia ter tudo na vida. Mas o que eu não sabia é que por trás daquela fachada de família perfeita se escondia um segredo tão sombrio que mudaria para sempre minha visão sobre a natureza humana. Naquela época, Alvorada Grande era uma cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece e os segredos correm mais rápido que água descendo ladeira. As ruas eram de paralelepípedo. As casas tinham aqueles jardins enormes com portões de ferro, e o cheiro de jasmim misturado com café sempre perfumava o ar da manhã. Era um lugar onde as famílias importantes moravam em casarões antigos, com azulejos portugueses e pisos de madeira que rangiam quando você passava. A Casa dos Santos, onde eu trabalhava, ficava na Rua das Acácias, número 237. Um casarão de 2 andares, pintado de amarelo claro que eu sempre gostei, com uma varanda enorme na frente, onde Dona Carmen costumava tomar seu chá das 5. O portão era de ferro fundido, pesado, que fazia um barulho característico toda vez que alguém entrava ou saía. Quando eu ouvia aquele som, já sabia que tinha que me preparar para receber as visitas ou para servir o almoço. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. A sala principal tinha um lustre de cristal que jogava luzes coloridas quando o sol da tarde batia nele. Os móveis eram todos de madeira escura, pesados, com aqueles relevos trabalhados à mão que pareciam contar histórias antigas. O chão era de tábua corrida, bem encerado, que refletia nossos passos quando caminhávamos. E que perfume tinha aquela casa, meus queridos? Era uma mistura de cera de abelha que eu usava para encerar os móveis com o aroma das rosas do jardim que sempre entravam pelas janelas abertas. Minha rotina começava às 6 da manhã em ponto. Eu morava num quartinho pequeno nos fundos da casa, junto com a área de serviço. Era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma mesinha onde eu costumava escrever cartas para minha família que tinha ficado em Palmital do Sul. Da minha janela, eu conseguia ver o pomar que seu Antônio tanto se orgulhava, com pés de manga, jabuticaba e aquela parreira que dava uvas enormes no final do ano. Acordava sempre com o barulho dos passarinhos e o cheiro do orvalho na grama. A primeira coisa que fazia era preparar o café da manhã da família, coar o café bem forte do jeito que seu Antônio gostava, cortar o pão francês que o padeiro deixava na porta às 5h30 e preparar as frutas que Dona Carmen sempre comia. Mamão papaya cortadinho, com um fio de mel por cima. Seu Antônio era um homem de rotinas rígidas. Acordava às 7 em ponto, tomava banho, se vestia sempre com aqueles ternos bem passados que eu mesma cuidava, e descia para o café às 7h30. Lia o jornal local de cabo a rabo, comentava sobre os negócios da cidade e às 8h15 estava saindo para a loja. Era pontual como um relógio suíço,
Nunca atrasava, nem adiantava nem 5 minutos. Dona Carmen era diferente. Acordava mais tarde, por volta das 9, e tinha seus rituais de beleza que duravam mais de 1 hora. Ela cuidava da aparência como se fosse uma artista de cinema, sempre com os cabelos impecáveis, as unhas pintadas e aqueles vestidos que pareciam saídos de revista de moda. Mas havia algo nela que sempre me intrigou, uma tristeza nos olhos que ela tentava esconder atrás dos sorrisos e da maquiagem bem feita. Os dois tinham sido abençoados com 3 filhos lindos. O mais velho, Carlos, tinha 15 anos e estava sempre com a cabeça nos livros, sonhando em ser engenheiro. A do meio, Ana Paula, tinha 12 anos e era a alegria da casa, sempre cantando, sempre inventando brincadeiras. E o caçula, Pedrinho, com apenas 8 anos, era aquele menino arteiro que não parava quieto nem um segundo, sempre subindo em árvore, sempre com o joelho ralado de tanto brincar na rua. Como eu amava cuidar daquelas crianças. Elas me tratavam quase como uma segunda mãe. Me contavam seus segredos, me pediam conselhos sobre a escola, sobre os amigos. Ana Paula sempre me ajudava na cozinha. Queria aprender a fazer bolo de fubá, que ela dizia ser o melhor do mundo. Pedrinho vivia me seguindo pela casa, querendo saber o que eu estava fazendo, me ajudando a estender roupa no varal. E Carlos, mesmo sendo mais reservado por causa da idade, sempre me tratava com muito respeito e carinho. A casa funcionava como um relógio. Eu cuidava de tudo, desde a limpeza mais pesada até os detalhes mais delicados, como arranjar as flores que Dona Carmen tanto gostava de ter pela casa. Lavava, passava, cozinhava, organizava, e ainda sobrava tempo para conversar com as crianças e ajudá-las com as lições de casa quando precisavam. Financeiramente, a família vivia muito bem. Seu Antônio tinha uma das lojas de móveis mais prósperas de Alvorada Grande. Vendia desde os móveis mais simples até aqueles conjuntos luxuosos que vinham da capital. O dinheiro nunca faltava, as contas eram pagas em dia, as crianças estudavam no melhor colégio da cidade. E Dona Carmen podia se dar ao luxo de comprar aqueles vestidos caros que ela mandava vir de São Paulo. Socialmente, eles eram respeitados por toda a comunidade. Seu Antônio participava da diretoria da igreja, ajudava famílias necessitadas, e sua opinião era sempre ouvida quando se tratava de assuntos importantes da cidade. Dona Carmen coordenava bazares beneficentes, organizava chás para as senhoras da sociedade, e era sempre convidada para os eventos mais importantes da região. Mas vocês sabem como é, meus queridos, às vezes as aparências enganam mais do que a gente imagina. Por fora, tudo parecia perfeito, uma família abençoada, próspera, unida. Mas eu começava a notar pequenos detalhes estranhos que, na época, não conseguia entender completamente. Por exemplo, seu Antônio às vezes saía à noite dizendo que ia resolver negócios da loja, mas voltava só de madrugada, com cheiro de cigarro e bebida, e com aquele humor estranho, às vezes eufórico demais, às vezes deprimido demais. Dona Carmen fingia que não percebia, mas eu via nos olhos dela uma preocupação que ela tentava esconder. Também tinha aquelas conversas ao telefone que seu Antônio fazia trancado no escritório. Eu passava para limpar e ouvia fragmentos de conversa que não faziam muito sentido para mim na época. Palavras como apostas, dívidas, prazo para pagamento. Mas eu pensava que eram assuntos da loja, problemas normais de qualquer comerciante. E Dona Carmen começou a ficar mais quieta, mais introspectiva. Antes, ela conversava comigo sobre tudo, me contava sobre os livros que estava lendo, sobre os filmes que queria assistir, sobre os planos para as férias da família. Mas, aos poucos, ela foi se fechando, respondendo apenas o necessário, passando horas olhando pela janela, com aquela expressão distante. As crianças também começaram a sentir alguma coisa, mesmo sem entender o que. Carlos ficou mais sério, mais preocupado com os estudos, como se quisesse escapar de alguma coisa através dos livros. Ana Paula perdeu um pouco daquela alegria contagiante. Às vezes eu a pegava chorando no quarto sem saber explicar o porquê. E Pedrinho, coitadinho, começou a ter pesadelos e a querer dormir com a luz acesa. Mas eu
inocente como era, atribuía tudo isso aos altos e baixos normais da vida de qualquer família. Pensava que talvez fossem problemas financeiros temporários, ou questões de saúde de algum parente distante, ou até mesmo o estresse normal de quem administra um negócio próspero numa cidade pequena onde a concorrência começava a crescer. Como eu estava enganada, meus queridos. Como eu estava longe de imaginar o inferno que se escondia por trás daquela rotina aparentemente normal, daquela família aparentemente feliz, daquela vida aparentemente perfeita. Foi no final de 1979 que comecei a perceber que alguma coisa muito estranha estava acontecendo naquela casa. Os sinais eram sutis no começo, como pequenas rachaduras numa parede que parecem insignificantes, mas que aos poucos vão revelando problemas muito maiores na estrutura. O primeiro sinal foi o comportamento cada vez mais estranho de seu Antônio. Ele sempre foi um homem de temperamento forte, decidido, que gostava de ter controle sobre tudo. Mas começou a ficar irritado por qualquer coisa, explodindo por motivos bobos que antes ele nem notaria. Um dia ele gritou com Ana Paula porque ela deixou uma boneca na sala, outro dia quase quebrou um prato porque o café estava um pouquinho mais frio do que ele gostava. E as saídas noturnas se tornaram mais frequentes. 2, 3 vezes por semana, ele saía depois do jantar, sempre com a mesma desculpa de resolver negócios urgentes da loja. Mas que tipo de negócio de móveis se resolve às 10 da noite? E por que ele voltava sempre com aquele cheiro forte de bebida e cigarro, com as roupas amarrotadas e os olhos vermelhos? Dona Carmen tentava manter a normalidade, mas eu percebia que ela estava sofrendo. Ela começou a emagrecer. As roupas ficaram folgadas no corpo dela, e aqueles olhos que antes brilhavam agora pareciam apagados, sem vida. Às vezes, eu a encontrava na cozinha de madrugada, sentada à mesa, apenas olhando para o nada, como se estivesse perdida em pensamentos muito pesados. Uma noite, eu estava arrumando a roupa lavada no meu quarto quando ouvi vozes alteradas vindo do quarto do casal. Não conseguia entender as palavras direito, mas o tom era de discussão, de briga feia. Ouvi Dona Carmen chorando, a voz dela desesperada, suplicante. E a voz dele, grave, autoritária, falando alguma coisa sobre dinheiro, sobre não ter outra saída. No dia seguinte, ela apareceu no café da manhã com os olhos inchados de tanto chorar, mas tentando disfarçar com maquiagem. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas sorriu daquele jeito forçado e mudou de assunto, perguntando se eu havia lembrado de comprar mais açúcar. As crianças também começaram a sentir o clima pesado da casa. Carlos passou a passar mais tempo na biblioteca da escola, chegando em casa só na hora do jantar. Ana Paula perdeu o apetite e começou a ter dores de cabeça constantes. E Pedrinho, coitadinho, desenvolveu o hábito de chupar o dedo, um costume que ele havia abandonado há anos. Mas o que mais me intrigava eram aquelas visitas estranhas que começaram a aparecer. Homens que eu nunca havia visto antes, sempre bem vestidos, mas com uma cara que não me inspirava confiança. Eles chegavam em carros bonitos, falavam baixinho com seu Antônio na sala, e ele sempre ficava nervoso depois que eles iam embora. Um desses homens em particular me chamou a atenção. Era alto, magro, com um bigode bem aparado e uns olhos pequenos que pareciam estar sempre calculando alguma coisa. Ele visitou a casa 3 vezes em 2 semanas, sempre no final da tarde, sempre pedindo para falar com seu Antônio em particular. E toda vez que ele ia embora, seu Antônio ficava muito agitado, andando de um lado para o outro na sala, mexendo nos cabelos, falando sozinho. Foi depois da 3ª visita desse homem que notei a primeira mudança realmente drástica em Dona Carmen. Ela, que sempre se vestia com tanto cuidado que nunca saía de casa sem estar impecável, começou a andar desleixada pela casa. Cabelos sem pentear, roupas amarrotadas, unhas sem esmalte. Era como se ela tivesse desistido de si mesma, como se tivesse perdido toda a vontade de se cuidar. E começaram a aparecer objetos estranhos pela casa. Coisas que antes eu nunca tinha visto. Cartas que seu Antônio lia rapidamente e depois rasgava em pedacinhos pequeninhos, jogando tudo no lixo.
Papéis que ele guardava trancados na gaveta do escritório, sempre olhando para os lados antes de abrir a gaveta, como se tivesse medo de que alguém estivesse espiando. Uma manhã, enquanto eu estava limpando o escritório, encontrei embaixo da mesa alguns desses pedacinhos de papel rasgado. Juntei alguns e tentei montar, movida por uma curiosidade que hoje eu sei que era um pressentimento. Consegui ler algumas palavras: dívida, prazo final, consequências. Meu coração acelerou, mas eu não conseguia entender completamente o que aquilo significava. As crianças começaram a fazer perguntas que me partiam o coração. Ana Paula me perguntou por que a mamãe não sorria mais. Carlos quis saber se os pais estavam pensando em se separar. E Pedrinho, com aquela inocência de criança, me perguntou por que o papai não brincava mais com ele nos finais de semana. Eu tentava consolá-los como podia, inventava desculpas, dizia que os adultos às vezes ficavam preocupados com o trabalho, que logo tudo voltaria ao normal. Mas no fundo do meu coração, eu sentia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, alguma coisa que estava destruindo aquela família aos poucos. Foi numa quinta-feira de março de 1980 que presenciei a primeira cena que realmente me assustou. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi um barulho forte vindo da sala. Corri para ver o que tinha acontecido e encontrei seu Antônio segurando Dona Carmen pelo braço, apertando forte, falando alguma coisa no ouvido dela num tom baixo, mas ameaçador. Quando ele me viu, soltou o braço dela imediatamente e saiu da sala sem dizer nada. Dona Carmen ficou parada ali, segurando o braço onde ele tinha apertado, com lágrimas descendo pelo rosto. Quando me aproximei para ver se ela estava bem, ela apenas balançou a cabeça e subiu para o quarto. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Pela primeira vez desde que comecei a trabalhar naquela casa, eu senti medo. Não um medo específico de alguma coisa, mas aquele medo indefinido que fica grudado no peito e não vai embora. Era como se eu soubesse, no fundo da alma, que alguma coisa terrível estava por vir. E vocês sabem o que é mais assustador, meus queridos? É quando você percebe que está vivendo numa situação perigosa, mas não consegue entender exatamente qual é o perigo. É como caminhar no escuro sabendo que há buracos no chão, mas sem saber onde eles estão. No final daquele mês, aconteceu algo que deveria ter sido um alerta vermelho para mim, mas que na época eu interpretei de forma completamente errada. Dona Carmen me chamou no quarto dela numa manhã e me entregou algumas joias, dizendo que precisava vendê-las para ajudar com algumas despesas da loja do marido. Eram peças lindas, meus queridos. Um colar de pérolas que tinha sido da mãe dela, uns brincos de ouro com pedrinhas que brilhavam como estrelas e uma pulseira antiga que ela sempre usava em ocasiões especiais. Vi nos olhos dela uma dor profunda quando me entregou aquelas joias, como se estivesse se desfazendo de pedaços da própria história. Pensei que fosse uma dificuldade financeira temporária, dessas que qualquer comerciante enfrenta de vez em quando. Mas hoje eu sei que aquilo foi o primeiro sinal de que seu Antônio estava perdendo muito mais do que dinheiro naqueles jogos malditos para onde ele saía todas as noites. Antes de continuar essa história, meus queridos, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não estou falando sozinha. Aproveitem e se inscrevam nesse canal que ajuda milhares de mulheres em todo o Brasil a encontrarem força nas suas próprias histórias. O que aconteceu depois foi um inferno ainda pior do que eu podia imaginar. Foi no começo de maio de 1980 que a situação começou a sair completamente do controle. Seu Antônio estava cada vez mais desesperado, mais agressivo, mais ausente da vida da família. As saídas noturnas se tornaram diárias. Ele saía logo depois do jantar e só voltava de madrugada, às vezes nem voltava, chegava direto na hora de ir para a loja na manhã seguinte, com a roupa da véspera, sem ter tomado banho, com aquele cheiro de álcool, cigarro e desespero que grudava na pele dele. Dona Carmen estava definhando a cada dia. Ela que sempre foi uma mulher forte, decidida, que comandava a casa com pulso firme, agora parecia um fantasma andando pelos corredores.
Emagreceu tanto que as roupas pareciam penduradas no corpo dela. Os cabelos perderam o brilho, a pele ficou amarelada e aqueles olhos que antes brilhavam agora eram duas poças de tristeza profunda. E começaram a aparecer marcas no corpo dela. No começo eram pequenas, que ela tentava esconder com maquiagem ou com roupas de manga comprida. Mas eu percebia. Um roxo no pulso aqui, um arranhão no braço ali. Uma vez ela apareceu com o lábio inchado, dizendo que tinha tropeçado e batido na porta do armário. As crianças estavam sofrendo muito, meus queridos. Carlos desenvolveu uma gagueira que antes ele não tinha e passou a ter ataques de ansiedade durante as provas na escola. Ana Paula começou a fazer xixi na cama, um problema que ela não tinha desde pequeninha, e chorava por qualquer coisa. Pedrinho parou de comer direito e ficou tão magro que as roupas ficaram frouxas no corpinho dele. Eu tentava compensar a ausência emocional dos pais, dando mais carinho para as crianças. Mas como é difícil substituir o amor de pai e mãe. Eu contava histórias para eles dormirem, preparava as comidas que mais gostavam, ajudava com as lições de casa, mas via nos olhinhos deles uma tristeza que me partia o coração. Foi numa dessas noites de maio que presenciei a primeira agressão física de seu Antônio contra Dona Carmen. Eu estava no meu quarto, já deitada, quando ouvi vozes alteradas vindo do quarto do casal. Depois um grito de dor que gelou meu sangue. Levantei rapidamente e fui até o corredor, meu coração batendo descompassado. Através da porta entreaberta, vi seu Antônio segurando Dona Carmen pelo cabelo, falando alguma coisa baixinho, ameaçadoramente. Ela estava chorando, tentando se soltar, mas ele era muito mais forte. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Será que deveria interferir? Será que deveria fingir que não vi nada? Antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, ele a soltou bruscamente e ela caiu no chão. Ele saiu do quarto rapidamente, passou por mim no corredor sem me ver e desceu as escadas. Ouvi a porta da frente bater e o carro saindo em disparada da garagem. Entrei no quarto para ajudar Dona Carmen. Ela estava no chão, choramingando baixinho, segurando o couro cabeludo onde ele havia puxado o cabelo. Quando me viu, ela tentou se recompor, se levantar, fingir que estava tudo bem. Dona Carmen, a senhora está machucada? Quer que eu chame um médico? Não, Lúcia, não precisa. Foi só uma discussãozinha. Você sabe como são os homens quando estão estressados com o trabalho. Mas eu via nos olhos dela que não era só estresse do trabalho. Era alguma coisa muito mais grave, muito mais perigosa. Ajudei-a a se deitar. Trouxe um pano úmido para ela colocar na cabeça. E fiquei ali até ela adormecer. A partir daquele dia, as agressões se tornaram mais frequentes. Não era todo dia, mas era constante o suficiente para que eu vivesse sempre em estado de alerta, sempre esperando ouvir gritos, sempre pronta para tentar ajudar de alguma forma. E as visitas daqueles homens estranhos se intensificaram. Agora, eles não vinham mais só no final da tarde. Vinham de manhã cedo, interrompendo o café da família. Vinham na hora do almoço, obrigando as crianças a correrem para o quarto. Vinham à noite, trazendo um clima de tensão que contaminava toda a casa. O homem alto do bigode apareceu mais vezes, sempre com aquela cara séria, sempre conversando baixinho com seu Antônio. Mas agora ele não vinha sozinho. Trazia outros homens, sempre bem vestidos, mas com uma cara que me dava arrepios. Eles olhavam para a casa como se estivessem avaliando, calculando o valor de cada móvel, de cada objeto. Foi quando comecei a notar que coisas estavam desaparecendo da casa. Primeiro foram objetos pequenos, que qualquer pessoa distraída poderia não perceber. O relógio de ouro da sala de estar, que ficava em cima da lareira. Um castiçal de prata que sempre decorou a mesa de jantar. Alguns quadros antigos que enfeitavam o corredor. Depois começaram a desaparecer coisas maiores. O aparelho de som que ficava na sala de estar, aquele bem moderno que seu Antônio tinha comprado há poucos meses. Alguns móveis do escritório dele. E, por último, coisas que realmente faziam falta no dia a dia da família. Dona Carmen nunca comentava sobre os objetos que sumiam,
mas eu via nos olhos dela uma resignação profunda, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e se sentisse impotente para impedir. As crianças começaram a perguntar sobre as coisas que estavam sumindo. Carlos quis saber por que o rádio da sala não estava mais lá. Ana Paula perguntou onde estavam os brincos de pérola que a mãe sempre usava aos domingos. Pedrinho procurou por um ursinho de pelúcia que sempre ficava na estante da sala e chorou quando soube que tinha se perdido. Eu inventava desculpas, dizia que as coisas estavam no concerto ou que tinham sido guardadas em lugar seguro, mas as mentiras estavam ficando cada vez mais difíceis de sustentar. E o pior é que eu mesmo não entendia completamente o que estava acontecendo. Foi em junho que aconteceu algo que me marcou profundamente. Seu Antônio chegou em casa numa tarde de sábado, acompanhado daquele homem alto do bigode e mais 2 sujeitos que eu nunca tinha visto antes. Eles entraram direto na sala, falaram alguma coisa com Dona Carmen e ela subiu correndo para o quarto, levando as crianças junto. Ficaram na sala por mais de 2 horas, conversando baixinho, mexendo em papéis, apontando para móveis e objetos. Eu tentava fazer meu trabalho normalmente, mas era impossível não notar a tensão no ar, não sentir que alguma coisa muito séria estava sendo decidida ali. Quando eles foram embora, seu Antônio ficou na sala, sentado na poltrona, com a cabeça entre as mãos. Dona Carmen desceu do quarto devagar, como se estivesse com medo. Ela se aproximou dele, colocou a mão no ombro dele e eu ouvi ela sussurrar: Antônio, pelo amor de Deus, pensa nas crianças. Vamos embora daqui, vamos recomeçar em outro lugar. Ele levantou a cabeça bruscamente, segurou o pulso dela com força e falou numa voz baixa, mas cheia de raiva. Você não entende nada, Carmen. Não tem mais volta, não tem mais saída. Você vai fazer exatamente o que eu mandar, quando eu mandar, ou vai ser pior para todo mundo. Ela se soltou do aperto dele e subiu correndo para o quarto. Ele ficou ali na sala até tarde da noite, bebendo, fumando, resmungando sozinho. E eu fiquei no meu quarto, sem conseguir dormir, com um pressentimento terrível de que algo muito pior estava por vir. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido, meus queridos? Aquele medo que não tem nome, não tem forma, mas que gruda na alma como sombra? Era exatamente isso que eu estava sentindo naqueles dias. Era como se eu estivesse caminhando numa ponte que estava desabando, mas sem poder voltar atrás e sem conseguir enxergar o que havia do outro lado. O que aconteceu na noite de 15 de julho de 1980 mudou tudo para sempre. Foi a noite em que descobri a verdade mais cruel que alguém pode imaginar. A verdade que explica por que estou aqui hoje contando essa história para vocês. Era uma segunda-feira, lembro como se fosse ontem. O dia tinha sido sufocante, daqueles dias de inverno em que o ar fica pesado e parece que uma tempestade está por vir. As crianças tinham ido dormir mais cedo porque tinham aula no dia seguinte, e Dona Carmen tinha subido para o quarto logo depois do jantar, reclamando de dor de cabeça. Seu Antônio estava na sala desde a tarde, bebendo, fumando sem parar, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça do jantar quando ouvi o portão bater. Eram 8:30 da noite. Olhei pela janela da cozinha e vi 3 carros parados na frente da casa. Carros bonitos, pretos, com vidros escuros. Meu coração começou a bater mais rápido porque eu sabia que quando aqueles homens vinham à noite, nunca era coisa boa. Desceram dos carros 6 homens, todos bem vestidos, todos com aquela cara séria que eu já conhecia bem. O homem alto do bigode estava entre eles, mas dessa vez ele não estava no comando. Quem parecia estar mandando era um senhor mais velho, de cabelos grisalhos, que usava um terno impecável e caminhava com uma bengala de cabo prateado. Eles entraram na casa sem bater na porta, como se fossem os donos do lugar. Seu Antônio os recebeu na sala, e eu percebi imediatamente que ele estava com muito medo. As mãos tremiam quando ele ofereceu bebida para eles, a voz saía trêmula quando tentava cumprimentá-los. Eu fiquei na cozinha, tentando escutar o que eles estavam conversando, mas falavam muito baixo. Conseguia ouvir apenas fragmentos soltos. Prazo vencido.
última chance. Consequências. O clima estava tão tenso que eu sentia dificuldade para respirar. Depois de uns 20 minutos de conversa, ouvi passos na escada. Alguém tinha ido buscar Dona Carmen. Ela desceu devagar, vestindo um robe por cima da camisola, com os cabelos soltos e os olhos vermelhos de quem tinha estado chorando. Quando ela entrou na sala, o silêncio foi total. Eu me posicionei perto da porta da cozinha, de onde conseguia ver parte da sala sem ser vista. O senhor de cabelos grisalhos se levantou da poltrona onde estava sentado e caminhou até Dona Carmen. "Então essa é a famosa Carmen", ele disse, com uma voz grave que me deu calafrios. "Antônio falou muito de você." Ela não respondeu, apenas ficou parada ali, tremendo. Seu Antônio estava num canto da sala, com a cabeça baixa, como se não conseguisse olhar para a própria esposa. "Sabe, Carmen", continuou o homem, "seu marido nos deve uma quantia muito considerável mesmo, e o prazo para pagamento venceu há 3 meses. Foi então que ele falou as palavras que gelaram meu sangue e que nunca mais saíram da minha memória. Como ele não conseguiu pagar com dinheiro, vamos ter que aceitar outros tipos de pagamento. E você, minha querida, foi oferecida como garantia." Dona Carmen cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Ela olhou para seu Antônio com uma expressão de desespero total, esperando que ele dissesse que aquilo era mentira, que era uma pegadinha cruel. Mas ele continuou de cabeça baixa, sem conseguir olhar para ela. "Antônio", ela sussurrou com a voz quebrada. "Antônio, me diz que isso não é verdade." Foi aí que eu entendi tudo, meus queridos. Seu Antônio não estava apenas com problemas financeiros na loja. Ele era viciado em jogo. Apostava em rinhas de galo, em jogos de cartas, em qualquer coisa que pudesse lhe dar a ilusão de que ia recuperar o que havia perdido. E tinha perdido muito mais do que dinheiro. Tinha perdido a casa, tinha perdido os móveis, tinha perdido a dignidade, e agora estava perdendo a própria esposa. "Como funciona é simples", explicou o homem de cabelos grisalhos, como se estivesse explicando um negócio qualquer. "Ela vai trabalhar para nós até quitar a dívida do marido. Vai morar numa casa que temos aqui na cidade, vai fazer o que mandarmos fazer e não vai receber nada além de comida e um teto sobre a cabeça. Isso é escravidão." Dona Carmen conseguiu falar, mesmo com a voz trêmula. "Chame do que quiser, querida. Mas foi seu marido que aceitou essas condições quando apostou você numa última cartada e perdeu." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu Antônio tinha apostado a própria esposa num jogo de cartas? Como um homem podia chegar a esse ponto de desespero e maldade? Dona Carmen se virou para o marido, com lágrimas descendo pelo rosto. "As crianças, Antônio. O que vai ser das nossas crianças?" "As crianças ficam com ele", respondeu o homem. "Pelo menos até ele arranjar outra forma de sustentar a casa, se conseguir." Nesse momento, eu não aguentei mais ficar escondida. Saí da cozinha e entrei na sala, mesmo sabendo que estava me metendo numa situação perigosa. "Desculpem interromper", eu disse com a voz mais firme que consegui. "Mas isso que vocês estão fazendo é crime. A senhora Carmen não é um objeto que pode ser apostado num jogo." Todos olharam para mim com surpresa. O homem de cabelos grisalhos sorriu de um jeito que me deu muito medo. "E quem é você para se meter nos nossos assuntos?" "Eu sou empregada da família, moro aqui, cuido das crianças e não vou deixar que façam isso com a Dona Carmen." Seu Antônio finalmente levantou a cabeça e me olhou. "Lúcia, por favor, não se meta nisso. Você não entende a situação." "Eu entendo sim, seu Antônio. Entendo que o senhor perdeu a cabeça no jogo e agora quer sacrificar sua família para pagar suas dívidas. Isso é covardia." O homem de cabelos grisalhos caminhou até mim. "Mocinha, você tem 2 opções. Ou fica quieta e continua trabalhando aqui como se nada tivesse acontecido, ou arruma suas coisas e sai desta casa hoje mesmo. O que vai ser?" Eu olhei para Dona Carmen, vi o desespero nos olhos dela, vi que ela estava implorando silenciosamente para que eu não a abandonasse.
Olhei para a escada, pensando nas 3 crianças que dormiam lá em cima, inocentes de toda aquela maldade que estava acontecendo embaixo. Eu fico, respondi, mas não vou ficar calada se vocês maltratarem a Dona Carmen. Ele riu, um riso sem humor. Você não vai ter escolha, mocinha, e vai descobrir que às vezes ficar calada é a única forma de sobreviver. Então ele se virou para Dona Carmen. Você tem 15 minutos para arrumar suas coisas. Só o necessário, roupas básicas, documentos. Nada de joias, nada de objetos de valor. Dona Carmen subiu para o quarto como um fantasma. Eu a acompanhei, queria ajudá-la, queria consolá-la de alguma forma. Ela pegou uma mala pequena e começou a colocar algumas roupas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar as peças. Lúcia, ela me disse, segurando minhas mãos, promete que vai cuidar das minhas crianças. Promete que não vai deixar nada de mal acontecer com eles. Eu prometo, Dona Carmen. Mas isso não vai ficar assim. A gente vai encontrar um jeito de tirá-la dessa situação. Ela balançou a cabeça. Não tem jeito, Lúcia. Antônio deve muito dinheiro para pessoas muito perigosas. Se eu não for, eles vão fazer mal para as crianças. Nesse momento, Ana Paula apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos. Mamãe, por que está fazendo mala? Vamos viajar? Dona Carmen se ajoelhou na frente da filha, abraçou ela com toda a força. Mamãe vai precisar viajar sozinha por um tempo, meu amor. Mas a tia Lúcia vai cuidar muito bem de você, do Carlos e do Pedrinho. Eu não quero que você viaje, mamãe. Eu quero ir junto. Não pode ser, meu amor, mas mamãe volta logo, tá bom? Eu sabia que ela estava mentindo. Pelos olhos daqueles homens, pela frieza com que tratavam toda a situação, eu sabia que Dona Carmen não voltaria tão cedo. Talvez nunca voltasse. Os 15 minutos passaram rápido demais. Quando descemos para a sala, os homens estavam impacientes. O de cabelos grisalhos olhou para a mala pequena de Dona Carmen e acenou com a cabeça, aprovando. Perfeito! Vamos andando! Dona Carmen olhou uma última vez para a casa onde havia sido feliz, onde havia criado seus filhos, onde havia construído uma vida que agora estava sendo destruída pela fraqueza e pela ganância do próprio marido. Ela se aproximou de seu Antônio. Olha bem para mim, Antônio. Olha bem para o que você fez com sua família. Ele levantou os olhos pela primeira vez na noite toda. Vi que ele estava chorando, mas não senti pena nenhuma dele. Um homem que é capaz de apostar a própria esposa num jogo não merece piedade. Carmen, Ele começou a falar. Não, ela o interrompeu. Não fala nada. Você já falou demais quando aceitou me usar como moeda de troca. Ela se virou para mim. Cuida das crianças, Lúcia, e quando elas perguntarem onde estou, diz que a mamãe foi trabalhar longe para ajudar a família. Saíram pela porta da frente. Eu fiquei na janela da sala e vi Dona Carmen entrando no carro do meio, espremida entre 2 homens. O último olhar que trocamos foi através do vidro do carro. Ela estava chorando, mas tentava sorrir para mim, como se quisesse me dar forças para cuidar das crianças. Os carros partiram na noite escura, levando embora a mulher mais digna que eu já conheci na vida. E eu fiquei ali, na casa que agora parecia um túmulo, com 3 crianças dormindo lá em cima e um homem destroçado se afogando em bebida na sala. Foi a noite mais longa da minha vida, meus queridos. A noite em que descobri que existem tipos de maldade que a gente nem imagina, que existem homens capazes de vender a própria alma por dinheiro, e que às vezes as pessoas mais inocentes pagam o preço pelos erros dos outros. Os dias que se seguiram àquela noite maldita foram os mais difíceis da minha vida. Acordei na manhã seguinte com a esperança desesperada de que tudo tivesse sido apenas um pesadelo terrível. Mas quando desci para preparar o café da manhã e vi a casa silenciosa, sem a presença calorosa de Dona Carmen, a realidade cruel me atingiu em cheio. Seu Antônio não apareceu para o café. Encontrei-o na sala, desmaiado na poltrona, cercado de garrafas vazias e cinzeiros transbordando. O cheiro de álcool e cigarro estava impregnado no ar.
Tentei acordá-lo, mas ele apenas resmungou alguma coisa incompreensível e continuou dormindo. As crianças desceram para o café da manhã como sempre faziam, mas percebi imediatamente que alguma coisa estava diferente. Carlos olhava ao redor, procurando a mãe. Ana Paula perguntou onde ela estava, e Pedrinho simplesmente se sentou à mesa, esperando que alguém lhe servisse o leite com achocolatado como a mãe sempre fazia. "Cadê a mamãe?" Ana Paula perguntou, com aquela voz doce de quem ainda acredita que o mundo é um lugar seguro. Eu senti um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 12 anos que a mãe dela havia sido levada como pagamento de uma dívida de jogo? Como contar para eles que o pai havia apostado a própria esposa numa mesa de cartas? A mamãe teve que viajar para resolver uns problemas da família, menti, odiando cada palavra que saía da minha boca. Mas ela volta logo e pediu para eu cuidar de vocês enquanto isso. Carlos, que sempre foi mais esperto que a idade, me olhou com desconfiança. Que tipo de problema? Por que ela não se despediu da gente? Ela não quis acordar vocês porque estava muito tarde. E os problemas são coisa de adulto, Carlos. Vocês não precisam se preocupar. Mas eu via nos olhos dele que ele não estava comprando minha mentira. Carlos sempre foi observador. Sempre prestou atenção nas discussões dos pais, nos visitantes estranhos, no clima tenso da casa. Ele sabia que alguma coisa muito grave tinha acontecido. Pedrinho começou a chorar porque queria a mãe, e Ana Paula tentava consolá-lo mesmo estando confusa e assustada. Eu os abracei, tentei transmitir segurança que eu mesma não sentia, prometi que ia cuidar muito bem deles enquanto a mãe estivesse fora. Seu Antônio não apareceu na loja naquele dia. Nem no dia seguinte. Ele ficou trancado no escritório quando não estava bebendo na sala, atendendo ligações nervosas, rasgando papéis, andando de um lado para o outro como um louco. No terceiro dia, apareceu um homem na porta perguntando por ele. Era o gerente da loja, preocupado porque o patrão não havia aparecido e tinha clientes esperando. Quando contei que seu Antônio estava doente, o homem balançou a cabeça com uma expressão de quem já esperava por isso. "Dona Lúcia", ele me disse, "se puder dar um conselho para o senhor Antônio, diga que ele precisa aparecer na loja urgente. Os fornecedores estão cobrando, os funcionários estão sem saber o que fazer e já está correndo boato na cidade que ele está com problemas." Tentei falar com seu Antônio, mas ele mal me escutava. Estava completamente destruído, alternando entre crises de choro e explosões de raiva. Uma vez, ele quebrou todos os copos da cristaleira porque não conseguia abrir uma garrafa de uísque. Outra vez o encontrei no quarto do casal, abraçado nas roupas de Dona Carmen, soluçando como uma criança. As crianças começaram a sentir o peso da ausência da mãe e da ausência emocional do pai. Carlos passou a assumir responsabilidades que não eram para a idade dele, ajudando os irmãos menores com as lições, tentando ser forte quando Ana Paula chorava pedindo pela mãe. Ana Paula desenvolveu o hábito de fazer xixi na cama e passou a ter pesadelos todas as noites. E Pedrinho simplesmente parou de falar, ficava horas sentado no chão brincando sozinho, como se tivesse se desligado do mundo. Eu fazia o que podia para manter uma rotina normal, mas como é difícil fingir normalidade quando tudo ao redor está desmoronando. Continuava preparando as refeições, lavando as roupas, ajudando com as lições de casa, mas sentia que estava carregando o peso do mundo nos ombros. As visitas dos credores se intensificaram. Agora, eles não respeitavam mais horários, não ligavam antes de aparecer. Chegavam a qualquer hora do dia, batiam na porta com força, exigiam falar com seu Antônio. Alguns eram educados, mas firmes, outros eram claramente ameaçadores. Um deles, um homem baixo e gordo que sempre mastigava um palito de dente, disse na minha frente que se seu Antônio não pagasse o que devia em 15 dias, eles iam tomar a casa e tudo o que tinha dentro dela, incluindo os móveis que ainda restavam e qualquer coisa de valor. "E as crianças?" perguntei com o coração apertado. "As crianças não são problema nosso", ele respondeu, cuspindo o palito no chão da varanda. "Antônio que se vire para cuidar da prole dele." Foi quando comecei a entender a dimensão real do problema.
Não era só Dona Carmen que estava em perigo. As crianças também estavam. Se seu Antônio perdesse a casa, o que seria delas? Para onde iriam? Como sobreviveriam? Tentei conversar com ele sobre isso, mas era como falar com uma parede. Ele estava completamente perdido na própria culpa e no álcool, incapaz de tomar qualquer decisão ou assumir qualquer responsabilidade. Uma noite, Carlos veio conversar comigo na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Ele tinha uma expressão séria, mais velha do que os 15 anos dele. Tia Lúcia, ele disse, eu sei que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Minha mãe não viajaria sem se despedir da gente, e meu pai está agindo como se tivesse feito alguma coisa terrível. Eu parei de mexer a panela e olhei para aquele menino que estava sendo obrigado a crescer antes da hora por causa da irresponsabilidade dos adultos ao redor dele. Carlos, seu pai está passando por um momento muito difícil. Às vezes, os adultos fazem escolhas ruins e depois têm que lidar com as consequências. Que tipo de escolhas ruins? Como explicar para um adolescente que o pai dele era viciado em jogo e havia entregado a mãe como pagamento de dívida? Como contar que existia gente no mundo capaz de aceitar uma mulher como moeda de troca? São coisas complicadas, meu filho, problemas de dinheiro, de negócios. Seu pai perdeu muito dinheiro e agora está tentando resolver a situação. E minha mãe? Ela está bem onde quer que esteja? Essa pergunta me partiu o coração. Eu não sabia se Dona Carmen estava bem. Não sabia onde ela estava, o que estava fazendo, se estava sendo maltratada. A incerteza era uma tortura constante. Sua mãe é uma mulher forte, Carlos. Ela vai ficar bem. Mas quando disse isso, uma lágrima desceu pelo meu rosto. Carlos percebeu e me abraçou, esse menino corajoso que estava tentando ser forte para a família toda. Tia Lúcia, a gente vai ficar bem. Eu vou cuidar da Ana Paula e do Pedrinho. E a senhora não precisa se preocupar com a gente. Foi uma das cenas mais tocantes da minha vida, meus queridos. Um menino de 15 anos tentando consolar uma mulher adulta, assumindo responsabilidades que não eram dele, prometendo cuidar dos irmãos menores porque o pai tinha se tornado incapaz de cumprir seu papel. Naquela noite, eu chorei como não chorava há anos. Chorei pela Dona Carmen, que estava Deus sabe onde, passando Deus sabe por quê. Chorei pelas crianças, que estavam pagando o preço pela ganância e fraqueza do pai. Chorei por mim mesma, que havia me tornado responsável por uma situação que estava muito além das minhas forças. E chorei porque sabia que aquilo era só o começo. O pior ainda estava por vir. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas não conseguimos enxergar, não é mesmo? Se esse vídeo está tocando vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que ainda doem no meu coração. As semanas que se seguiram foram de pura sobrevivência. Seu Antônio havia se tornado um fantasma na própria casa. Aparecia apenas para beber e receber as visitas ameaçadoras dos credores. A situação financeira estava desesperadora, e eu sabia que era questão de tempo até que perdêssemos a casa e tudo mais. Mas foi durante esse período terrível que descobri uma força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Talvez seja assim com a gente, meus queridos. Às vezes precisamos enfrentar situações impossíveis para descobrir do que somos capazes. Comecei a me organizar de uma forma que nunca havia feito antes. Fiz uma lista de tudo o que precisava para manter as crianças seguras e alimentadas. Calculei quanto dinheiro ainda havia na casa. Procurei documentos importantes das crianças e comecei a pensar em planos de emergência caso tivéssemos que sair da casa de uma hora para outra. Também passei a prestar mais atenção nas conversas dos credores. Sempre que algum deles vinha cobrar seu Antônio, eu ficava por perto, fingindo que estava limpando ou organizando alguma coisa, mas na verdade tentando entender melhor a situação. Foi assim que descobri que as dívidas eram muito maiores do que eu imaginava. Seu Antônio não devia apenas para aqueles homens perigosos que levaram Dona Carmen. Ele devia para bancos, para fornecedores da loja, para agiotas, para todo tipo de gente. Havia apostado e perdido não só a casa da família,
mas também a loja, o carro e até mesmo as joias que Dona Carmen havia herdado da mãe. Um dia, o gerente da loja veio pessoalmente avisar que os funcionários estavam há 2 semanas sem receber salário e que os fornecedores estavam ameaçando não entregar mais mercadoria. A loja, que um dia foi próspera, estava à beira da falência. Dona Lúcia, ele me disse na cozinha, enquanto tomava um café que preparei para ele. A senhora precisa convencer o senhor Antônio a tomar uma atitude. Se ele não aparecer para resolver a situação da loja essa semana, vou ter que procurar outro emprego. E aconselho que a senhora faça o mesmo. Foi quando comecei a entender que não podia ficar esperando que seu Antônio resolvesse alguma coisa. Ele estava completamente perdido, incapaz de tomar qualquer decisão sensata. Se eu quisesse proteger as crianças, teria que agir por conta própria. Comecei discretamente a procurar trabalho em outras casas da cidade. Não era fácil, porque todo mundo já sabia dos problemas da família Santos e as pessoas tinham medo de se envolver. Mas consegui alguns trabalhos extras, faxinas em casas de conhecidos, lavagem de roupa para vizinhas, qualquer coisa que me desse alguns trocados para garantir comida para as crianças. Carlos percebeu meus esforços e quis ajudar. Começou a fazer bicos depois da escola, entregando remédios para a farmácia, ajudando no açougue nos finais de semana. Era triste ver um menino de 15 anos trabalhando para ajudar a sustentar a própria família, mas também era orgulhoso ver a responsabilidade e a coragem dele. Ana Paula e Pedrinho ainda eram muito pequenos para entender completamente o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão no ar. Ana Paula desenvolveu o hábito de guardar comida embaixo da cama, como se tivesse medo de que faltasse. Pedrinho criou um mundo imaginário onde a mãe estava apenas viajando e voltaria a qualquer momento com presentes para todos. Foi durante esse período que aconteceu algo que mudou tudo. Uma manhã, enquanto eu varria a varanda da frente, vi uma mulher caminhando devagar pela rua, olhando para as casas como se estivesse procurando alguma coisa. Quando ela chegou mais perto, meu coração quase parou. Era Dona Carmen. Mas não era a Dona Carmen elegante e bem cuidada que eu conhecia. Era uma sombra da mulher que havia sido levada daqui 2 meses antes. Ela estava magra demais, com a roupa suja e rasgada, os cabelos desgrenhados e uma expressão nos olhos que me deu muito medo. Era a expressão de quem havia visto e vivido coisas terríveis. Corri até ela, sem acreditar que estava vendo-a ali, viva, de volta. Dona Carmen! Graças a Deus, eu pensei que, como a senhora conseguiu... Ela me olhou como se demorasse alguns segundos para me reconhecer. Quando finalmente me viu, começou a chorar, um choro silencioso e profundo, de quem chorou tanto que não tinha mais lágrimas. Lúcia, ela sussurrou, eu consegui fugir, mas eles vão vir atrás de mim. Não posso ficar aqui. Fugir? Fugir de onde? O que fizeram com a senhora? Ela balançou a cabeça, como se não conseguisse ou não quisesse falar sobre o que havia passado. Apenas disse, preciso ver as crianças, só por alguns minutos, depois tenho que ir embora. Levei-a para dentro, para a cozinha, onde ela sempre gostava de ficar. Preparei um copo d'água para ela, notei que suas mãos tremiam quando pegou o copo. Havia marcas roxas no pescoço dela, e um corte recente no rosto, que ainda não havia cicatrizado completamente. Dona Carmen, a senhora precisa contar o que aconteceu. Precisa denunciar essas pessoas. Denunciar para quem, Lúcia? Você acha que essas pessoas não têm proteção? Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma mulher contra homens tão poderosos? Foi quando entendi que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Não eram apenas bandidos comuns que haviam levado Dona Carmen. Eram pessoas com conexões, com influência, que se sentiam acima da lei. Onde eles mantiveram a senhora? Numa casa nos arredores da cidade. Uma casa onde... Ela parou de falar, como se as palavras fossem dolorosas demais para sair. Uma casa onde fazem mulheres trabalharem como escravas, limpeza, cozinha e outras coisas. Não precisava perguntar que outras coisas eram essas. Via nos olhos dela,
na forma como abraçava o próprio corpo, na maneira como se encolhia quando ouvia qualquer barulho, que ela havia passado por horrores que nenhuma mulher deveria passar. Como conseguiu fugir? Uma das mulheres que estava lá há mais tempo me ajudou. Ela disse que havia uma janela no porão que às vezes ficava mal fechada. Esperamos uma noite em que os homens saíram todos e conseguimos quebrar a fechadura. Ela ficou para ajudar as outras mulheres, mas me disse para correr, que eu tinha filhos pequenos e precisava tentar voltar para eles. Nesse momento, ouvimos passos na escada. As crianças estavam descendo para o almoço. Dona Carmen se levantou rapidamente, passou as mãos no cabelo tentando se arrumar, enxugou o rosto com a manga da blusa. Quando Ana Paula entrou na cozinha e viu a mãe, gritou de alegria e correu para abraçá-la. Pedrinho veio logo atrás, agarrando-se nas pernas da mãe como se quisesse ter certeza de que ela era real. Carlos apareceu na porta da cozinha e vi nos olhos dele uma mistura de alívio e desconfiança. Mamãe, eu sabia que você ia voltar. Ana Paula chorava de felicidade. Eu orei todos os dias para Nossa Senhora trazer você de volta. Dona Carmen abraçou os filhos com uma intensidade desesperada, como se quisesse guardar aquele momento para sempre na memória. Mas eu percebia que ela estava lutando para não demonstrar todo o sofrimento que carregava, tentando ser forte para não assustar as crianças. Mamãe vai ficar aqui agora? Pedrinho perguntou com aquela voz de criança que ainda acredita que os pais podem resolver qualquer problema. Dona Carmen olhou para mim por cima da cabeça das crianças e vi nos olhos dela uma tristeza infinita. Mamãe precisa viajar de novo, meu amor. Mas agora que sei que vocês estão bem, que a tia Lúcia está cuidando bem de vocês, fico mais tranquila. Não, mamãe, não vai embora de novo. Ana Paula se agarrou nela com força. Eu não quero que você viaje mais. Foi uma das cenas mais dolorosas que já presenciei, meus queridos. Uma mãe tendo que mentir para os próprios filhos, tendo que ir embora de novo para protegê-los, sabendo que talvez nunca mais os visse. Carlos, que sempre foi mais perceptivo, se aproximou da mãe. Mãe, a gente pode ir junto. A gente pode sair daqui, começar uma vida nova em outro lugar. Dona Carmen segurou o rosto do filho com as duas mãos. Meu filho, as coisas não são tão simples assim. Mamãe fez algumas pessoas muito perigosas ficarem com raiva, e se vocês ficarem perto de mim, podem se machucar. Ela passou mais uma hora com as crianças, ajudou a preparar o almoço, fingiu que estava tudo normal. Mas eu via que ela estava constantemente alerta, olhando para a janela, prestando atenção em qualquer barulho da rua. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam na sala, ela me chamou de lado. Lúcia, preciso te pedir uma coisa muito importante. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer de vez, quero que você leve as crianças para longe daqui. Leva elas para sua família em Palmital do Sul. Não deixa elas ficarem com Antônio. Dona Carmen, não fala assim. A gente vai encontrar um jeito de resolver essa situação. Não tem jeito, Lúcia. Antônio me vendeu para homens muito poderosos. Eles têm dinheiro, têm influência, tem gente trabalhando para eles na polícia, na prefeitura. Não tem como lutar contra isso. Ela tirou do bolso um envelope pequeno e me entregou. Aqui tem algum dinheiro que consegui juntar antes de tudo isso acontecer. Guardei escondido numa conta que Antônio não sabia. Use para cuidar das crianças se for preciso. Quando abri o envelope, vi que tinha uma quantia considerável em dinheiro. Dona Carmen sempre foi uma mulher previdente, sempre guardava alguma coisa para emergências. Nunca imaginei que a emergência seria tão terrível quanto essa. E tem mais uma coisa, ela continuou. Se algo acontecer comigo, procura a irmã Benedita no convento de Santa Clara, em Águas Mornas. Ela é prima da minha mãe, e eu já mandei uma carta para ela explicando a situação. Ela vai ajudar vocês. Nesse momento, ouvimos o barulho de carros parando na frente da casa. Dona Carmen empalideceu completamente, correu até a janela da cozinha e espiou através da cortina. Eles me encontraram, ela sussurrou, com o terror estampado no rosto.
Lúcia, esconde as crianças, leva elas para o quarto dos fundos e não deixa elas saírem de lá, aconteça o que acontecer. Corri para a sala onde as crianças estavam brincando. Crianças, vamos brincar de esconde-esconde. Vamos para o quarto da Ana Paula, rapidinho. Carlos entendeu imediatamente que algo estava errado. Tia Lúcia, o que está acontecendo? Depois eu explico, Carlos. Agora pega seus irmãos e vai para o quarto. E não saiam de lá até eu chamar. Quando voltei para a cozinha, Dona Carmen estava encostada na parede, respirando rapidamente, como um animal acuado. Ouvimos passos pesados na varanda, depois batidas fortes na porta. Abre a porta, Carmen. Sabemos que você está aí. Era a voz do homem de cabelos grisalhos, a mesma voz que havia pronunciado aquelas palavras terríveis na noite em que levaram Dona Carmen pela primeira vez. Não abre a porta, ela me sussurrou. Finge que não tem ninguém em casa. Mas as batidas ficaram mais fortes, mais insistentes. Depois, ouvimos o barulho de vidro quebrando. Eles haviam quebrado uma janela da sala para entrar. Não tem como escapar, Carmen. Você já nos deu trabalho demais. Dona Carmen me olhou uma última vez. Cuida das minhas crianças, Lúcia. Não deixa nada de mal acontecer com eles. Ela caminhou para a sala com a dignidade que sempre a caracterizou, mesmo sabendo que estava caminhando para o próprio inferno. Vi da porta da cozinha quando o homem de cabelos grisalhos a segurou pelo braço. Pensou que podia fugir da gente, foi? Pensou que íamos esquecer do prejuízo que você nos causou? Eu trabalhei como vocês mandaram, ela respondeu, com a voz firme apesar do medo. Paguei a dívida. Pagou nada. Você fugiu antes de completar o tempo acordado. Agora vai ter que pagar em dobro. Eles a arrastaram para fora da casa. Eu queria correr atrás, queria gritar, queria fazer alguma coisa para impedir aquilo. Mas sabia que se eu tentasse interferir, colocaria as crianças em perigo também. Fiquei na janela da cozinha e vi Dona Carmen sendo colocada no carro. Ela olhou para a casa uma última vez, e eu soube, no fundo do meu coração, que nunca mais a veria. Os carros partiram deixando apenas o cheiro de pneu queimado e o som do meu próprio coração batendo descompassado. Corri para o quarto onde havia escondido as crianças. Tia Lúcia, onde está nossa mãe? Ana Paula perguntou, com lágrimas nos olhos. Ela teve que viajar de novo, meu amor. Mas ela pediu para eu dizer que ama muito vocês. Carlos me olhou com aquela maturidade forçada das crianças que crescem antes da hora. Ela não vai voltar desta vez, vai? Eu não consegui mentir para ele. Apenas balancei a cabeça. E ele entendeu. Abraçou os irmãos menores, tentando consolá-los e se consolar ao mesmo tempo. Naquela noite, depois que consegui fazer as crianças dormirem, sentei na cozinha e chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei por Dona Carmen, que havia sido arrancada dos filhos 2 vezes. Chorei pelas crianças, que haviam perdido a mãe para a ganância e covardia do próprio pai. E chorei por mim mesma, que agora carregava sozinha a responsabilidade de proteger 3 vidas inocentes. Foi nesse momento que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não importava o que acontecesse, eu não abandonaria aquelas crianças. Mesmo que tivesse que enfrentar homens perigosos, mesmo que tivesse que sair da cidade, mesmo que tivesse que sacrificar minha própria segurança, eu protegeria os filhos de Dona Carmen como se fossem meus próprios filhos. Era o mínimo que podia fazer pela mulher mais corajosa que conheci. Pela mulher que havia preferido se sacrificar 2 vezes a ver os próprios filhos em perigo. É difícil até hoje reviver esses momentos, meus queridos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito? Me contem lá nos comentários, porque às vezes a gente precisa ouvir outras opiniões para entender melhor as próprias escolhas. Depois que Dona Carmen foi levada pela 2ª vez, a situação na casa ficou insustentável. Seu Antônio havia desaparecido completamente. Não voltava nem para dormir. Soube depois que ele estava morando na loja, bebendo dia e noite, completamente perdido na própria culpa e desespero. Os credores apareciam todo dia.
Não respeitavam o horário, não respeitavam o fato de que havia crianças na casa. Chegavam gritando, ameaçando, exigindo que seu Antônio aparecesse para resolver a situação. Quando descobriam que ele não estava lá, descontavam a raiva em quem estivesse por perto. Um deles, aquele homem baixo e gordo do palito de dente, chegou ao ponto de entrar na casa sem permissão e começar a avaliar os móveis que restavam. Essa mesa vale uns R$ 300, aquela cristaleira uns 500. Não vai dar nem para cobrir os juros, mas é melhor que nada. Foi quando percebi que não podia mais esperar. Se ficássemos ali, seria questão de dias até que nos botassem na rua ou coisa pior. As crianças não tinham culpa dos erros do pai, e eu tinha prometido para Dona Carmen que cuidaria delas. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, arrumei as poucas coisas que podíamos levar. Algumas roupas, documentos importantes, o dinheiro que Dona Carmen havia me dado e algumas lembranças pequenas da mãe deles que eu sabia que não conseguiriam viver sem. Carlos me ajudou, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Tia Lúcia, para onde a gente vai? Vamos para um lugar seguro, meu filho. Um lugar onde vocês podem crescer em paz, longe de toda essa confusão. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, acordei as crianças e expliquei que íamos fazer uma viagem. Ana Paula e Pedrinho ainda estavam sonolentos demais para fazer muitas perguntas, mas Carlos entendeu que não era uma viagem comum. Pegamos o primeiro ônibus que saía de Alvorada Grande. O destino era Águas Mornas, onde ficava o convento de Santa Clara. Durante toda a viagem, que durou mais de 6 horas, fiquei olhando pela janela, com medo de ver algum carro nos seguindo, com medo de que aqueles homens descobrissem nossos planos. As crianças foram corajosas durante a viagem. Ana Paula cuidou de Pedrinho, que enjoou no ônibus, e Carlos ficou alerta o tempo todo, como se tivesse entendido que era preciso proteger a família. Quando chegamos em Águas Mornas, já era final de tarde. O convento ficava numa colina, cercado por jardins enormes e uma paz que eu não sentia há meses. A irmã Benedita nos recebeu como se nos conhecesse há anos. Era uma mulher pequena, de uns 60 anos, com olhos bondosos e um sorriso que transmitia segurança imediatamente. Quando expliquei quem éramos, ela apenas acenou com a cabeça. Carmen me escreveu sobre vocês. Estão em casa agora. O convento tinha uma ala destinada a mulheres e crianças que precisavam de proteção. Não fizeram perguntas demais, não exigiram documentos complicados. Apenas nos deram um quarto para as crianças, outro para mim, e disseram que poderíamos ficar o tempo que fosse necessário. Nos primeiros dias, as crianças ficaram quietas, ainda processando tudo o que havia acontecido. Mas aos poucos começaram a relaxar, a brincar nos jardins do convento, a fazer amizade com outras crianças que também estavam lá por motivos difíceis. A irmã Benedita era uma educadora formada e se ofereceu para dar aulas para as crianças enquanto decidíamos o que fazer com o futuro. Carlos, Ana Paula e Pedrinho eram inteligentes e, mesmo com toda a confusão que haviam vivido, não tinham perdido a vontade de aprender. Eu ajudava nas atividades do convento, cozinhava para as outras mulheres e crianças que estavam lá, cuidava do jardim, fazia qualquer coisa que fosse necessária. Era minha forma de agradecer pela proteção que estavam nos dando e também de me manter ocupada para não pensar demais no que havia acontecido com Dona Carmen. Depois de 2 meses no convento, a irmã Benedita me chamou para uma conversa. Lúcia, preciso te contar uma coisa. Recebi notícias de Alvorada Grande. Meu coração disparou. Será que haviam descoberto onde estávamos? Será que íamos ter que fugir de novo? Seu Antônio morreu, ela disse com delicadeza. Encontraram ele na loja, parece que foi o coração. Os médicos disseram que foi excesso de álcool e estresse. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque as crianças estariam seguras dos credores e de todo aquele pesadelo. Tristeza porque, apesar de todos os erros que ele havia cometido, seu Antônio havia sido o pai das crianças e elas mereciam ter lembranças melhores dele. E tem mais uma coisa, continuou a irmã Benedita. A loja foi vendida para pagar as dívidas e sobrou um pouco de dinheiro. Não muito,
mas o suficiente para vocês começarem uma vida nova em outro lugar. Foi quando tomamos a decisão de ir para Palmitau do Sul, minha cidade natal. Lá, eu tinha família, tinha conhecidos, e as crianças poderiam crescer longe de todos os fantasmas do passado. Compramos uma casa pequena, mas aconchegante, com 3 quartos e um quintal onde as crianças podiam brincar. Consegui trabalho numa escola da cidade, ajudando na cozinha e na limpeza, e as crianças foram matriculadas numa escola pública que tinha boa reputação. Carlos se adaptou rapidamente, sempre foi inteligente e responsável. Terminou o ensino médio com notas excelentes e conseguiu uma bolsa para estudar engenharia na capital, realizando o sonho que tinha desde pequeno. Ana Paula se tornou uma menina alegre de novo, fez muitos amigos e descobriu que tinha talento para desenhar. Pedrinho, que havia ficado tão traumatizado, aos poucos voltou a falar normalmente, voltou a brincar, voltou a ser criança. Durante todos esses anos, nunca contei para eles a verdade completa sobre o que havia acontecido com a mãe. Disse apenas que ela havia morrido num acidente, que havia sido muito rápido, que ela não havia sofrido. Era uma mentira piedosa, mas necessária. Crianças não precisam carregar o peso de conhecer toda a maldade do mundo. Mas Carlos, quando completou 18 anos, veio conversar comigo. Tia Lúcia, eu sei que tem coisas sobre a morte da minha mãe que a senhora nunca me contou. E eu entendo por quê. Mas agora que sou adulto, gostaria de saber a verdade. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Contei tudo para ele, desde o vício de jogo do pai até o que havia acontecido com Dona Carmen. Vi nos olhos dele uma mistura de raiva, tristeza e compreensão. Obrigado por ter nos protegido, ele me disse, me abraçando. Obrigado por ter sido nossa mãe quando precisávamos de uma. Ana Paula e Pedrinho nunca souberam a verdade completa. Carlos e eu decidimos que era melhor assim. Eles cresceram se lembrando de Dona Carmen como uma mãe amorosa que havia partido cedo demais, não como uma vítima de homens cruéis e da fraqueza do próprio marido. Os anos passaram e as crianças se tornaram adultos maravilhosos. Carlos se formou engenheiro, se casou com uma moça boa e hoje tem 2 filhos lindos que me chamam de bisavó. Ana Paula se tornou professora de artes, casou-se também e tem uma filha que é a cara da avó Carmen. Pedrinho virou médico. Escolheu essa profissão porque queria ajudar pessoas que sofrem e hoje trabalha num hospital público cuidando de quem mais precisa. Todos eles me tratam como mãe, não como empregada que cuidou deles por obrigação. Somos uma família de verdade, construída não pelo sangue, mas pelo amor e pelos momentos difíceis que enfrentamos juntos. Mas durante todos esses anos, nunca parei de pensar em Dona Carmen. Nunca parei de me perguntar o que havia acontecido com ela, se ainda estava viva, se havia conseguido se libertar daqueles homens terríveis. Hoje, com 73 anos, posso olhar para trás e entender coisas que na época não conseguia compreender. A vida tem dessas ironias, meus queridos. Às vezes a gente só entende o significado das coisas quando elas já passaram, quando já não podemos mais mudar nada. Dona Carmen foi a mulher mais corajosa que conheci na vida. Mesmo sendo vítima de uma situação terrível, ela nunca perdeu a dignidade, nunca parou de pensar nos filhos em primeiro lugar. Quando foi levada da primeira vez, foi para proteger as crianças. Quando voltou e foi levada de novo, também foi para protegê-los. Seu Antônio foi um homem fraco que se perdeu no vício e na ganância. Mas durante muito tempo eu senti raiva dele, uma raiva que estava me consumindo por dentro. Até que um dia entendi que guardar rancor só machuca quem guarda. Ele pagou pelos erros dele, pagou com a própria vida. E no final, mesmo tendo feito escolhas terríveis, ele havia gerado 3 filhos maravilhosos que se tornaram pessoas de bem. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algumas coisas diferentes. Teria prestado mais atenção nos sinais, teria tentado ajudar Dona Carmen antes que a situação saísse do controle. Teria procurado alguém com mais influência na cidade, alguém que pudesse enfrentar aqueles homens perigosos. Mas também sei que fiz o melhor que podia com as informações e as possibilidades que tinha na época. Era uma mulher simples, sem estudo,
sem dinheiro, sem influência política. Minha única arma era o amor que sentia por aquela família, e foi com essa arma que lutei. Aprendi que às vezes a vida nos coloca em situações que parecem impossíveis, mas que sempre há uma saída se a gente tem coragem suficiente para procurá-la. Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem está disposto a lutar junto, a sofrer junto, a recomeçar junto quando necessário. Aprendi também que existem tipos de maldade no mundo que a gente nem imagina. Homens capazes de tratar mulheres como objetos, de comprar e vender seres humanos como se fossem mercadoria. Mas aprendi que também existe muito bem, muita gente disposta a ajudar quem precisa, como a irmã Benedita e todas as pessoas que nos acolheram ao longo do caminho. Para vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam passando por situações difíceis, quero dizer uma coisa: nunca desistam de lutar. Por mais escura que pareça a situação, sempre há uma luz no fim do túnel. Às vezes, essa luz demora para aparecer. Às vezes, a gente precisa caminhar muito no escuro antes de encontrá-la. Mas ela sempre existe. Se vocês conhecem alguém que está sendo vítima de violência doméstica, de exploração, de qualquer tipo de abuso, não fiquem calados. Procurem ajuda, denunciem, façam alguma coisa, porque o silêncio é o melhor amigo dos homens maus. E para as mães que estão me ouvindo, quero dizer que vocês são mais fortes do que imaginam. O amor de mãe é capaz de mover montanhas, de enfrentar qualquer perigo, de superar qualquer obstáculo. Confiem nessa força que existe dentro de vocês. Carlos hoje tem 48 anos. É um homem realizado profissionalmente e pessoalmente. Ana Paula tem 45. É uma artista talentosa e uma mãe maravilhosa. Pedrinho tem 41, salva vidas todos os dias no hospital onde trabalha. Os três são pessoas íntegras, honestas, que fazem diferença positiva na vida de quem os conhece. Eles são a prova de que é possível superar qualquer trauma, qualquer tragédia, qualquer injustiça, desde que a gente tenha amor e apoio das pessoas certas. Eles são o maior orgulho da minha vida, e tenho certeza de que são o maior orgulho da mãe deles, onde quer que ela esteja, porque eu ainda acredito, meus queridos, que Dona Carmen está viva em algum lugar. Talvez tenha conseguido se libertar, talvez tenha recomeçado a vida com outro nome, em outra cidade. Talvez esteja assistindo a esse vídeo agora e sabendo que os filhos dela se tornaram pessoas maravilhosas. Se por acaso você está me ouvindo, Dona Carmen, quero que saiba que cumpri minha promessa. Cuidei dos seus filhos como se fossem meus. Eles cresceram com amor, com dignidade, com valores. Eles são a sua maior obra, a prova de que nem toda a maldade do mundo conseguiu destruir o bem que você plantou no coração deles. E se você não está mais entre nós, se descansou depois de tanto sofrimento, quero que saiba que sua memória está viva em cada abraço que dou nos seus filhos, em cada conselho que dou para eles, em cada momento de alegria que compartilhamos como família. A história que contei para vocês hoje não é só sobre a maldade dos homens ou sobre a coragem das mulheres. É sobre o poder do amor, sobre a força da família, sobre a capacidade que a gente tem de se reinventar mesmo quando tudo parece perdido. É sobre a importância de nunca desistir de lutar pelo que é certo, mesmo quando os poderosos parecem ter todas as cartas na mão. É sobre a certeza de que, no final, o bem sempre vence o mal, mesmo que demore mais tempo do que a gente gostaria. E é sobre a responsabilidade que todos nós temos de proteger uns aos outros, especialmente os mais fracos, especialmente as crianças, especialmente as mulheres que estão sofrendo em silêncio. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês pensarem sobre suas próprias vidas, sobre as pessoas que amam, sobre as injustiças que presenciam, então ela cumpriu seu propósito. Porque às vezes a gente precisa ouvir as dores dos outros para entender melhor as próprias dores. E às vezes precisa conhecer a coragem dos outros para encontrar a própria coragem. A vida me ensinou que não existe dor maior que a de uma mãe separada dos filhos. E não existe alegria maior que a de ver esses filhos crescerem bem, apesar de todas as dificuldades. Me ensinou que o amor verdadeiro não é só sentimento,
é ação, é sacrifício, é estar presente nos momentos difíceis. Me ensinou que a família de verdade é aquela que a gente escolhe, não necessariamente aquela em que nascemos. E me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, nunca é tarde demais para ajudar alguém que precisa. Hoje, quando vejo meus netos brincando no quintal da nossa casa, em Palmital do Sul, quando ouço suas risadas ecoando pelo ar, sei que tudo valeu a pena. Todo o medo, toda a incerteza, todo o sacrifício. Porque eles existem, porque são felizes, porque cresceram sabendo que são amados. E quando me perguntam sobre a avó Carmen, eu conto histórias bonitas dela, falo do amor que ela sentia por eles, da coragem que ela tinha, da força que ela demonstrou até o final. Não conto sobre o sofrimento, sobre a injustiça, sobre a crueldade, porque as crianças merecem crescer acreditando que o mundo é um lugar onde o bem pode vencer, onde o amor pode superar qualquer obstáculo. Elas vão descobrir sozinhas, quando crescerem, que o mundo também tem seus lados escuros. Mas vão descobrir sabendo que foram amadas, que foram protegidas, que foram valorizadas. E isso vai fazer toda a diferença na forma como vão enfrentar as próprias dificuldades. Se gostaram da minha história, por favor deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha história não foi contada em vão. E me contem nos comentários se vocês já viveram alguma situação parecida, se conhecem alguém que passou por algo assim, se essa história despertou alguma reflexão em vocês. Cada comentário aquece o coração desta senhora, cada like me dá força para continuar compartilhando memórias que ainda doem, mas que podem ajudar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas em suas lutas. E lembrem-se sempre, meus queridos, por mais difícil que seja a situação que vocês estão enfrentando, por mais perdidos que se sintam, sempre há uma saída. Sempre há alguém disposto a ajudar. Sempre há motivos para continuar lutando. A vida de Dona Carmen foi interrompida pela maldade de homens cruéis, mas sua memória continua viva através dos filhos maravilhosos que ela criou e através da história que contei para vocês hoje. E talvez essa seja a maior vitória de todas. O fato de que nem toda a crueldade do mundo conseguiu apagar o bem que ela espalhou por onde passou. Que Deus abençoe a todos vocês, que proteja suas famílias e que dê forças para enfrentarem qualquer tempestade que apareça no caminho de vocês. Até a próxima história, meus queridos. Um beijo no coração de cada um.